Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo vai falar sobre abate, rendimento de carcaça e qualidade de carne de ovinos e caprinos. Quem vai apresentar o trabalho sou eu, a Lara Cassara e a Andriele Fagundes. Bom, no Brasil, é, a caprinocultura e a ovinocultura é utilizado como atividade para exploração econômica e subsistência. Bom, no Nordeste, né, a gente tem a maior produção de caprinos do país e no Sudeste a maior produção de ovinos. E, como eu disse, no Nordeste ele é utilizado como uma fonte de exploração econômica, onde o animal é vendido, o comércio é movimentado no Nordeste mais pelo ramo do caprinocultura, e subsistência, né, que além de vender os animais, a maioria das famílias, né, que não tem condição, eles se alimentam da carne do caprino, né? E o crescimento do consumo de carne de ovinos e caprinos no Brasil está aumentando, né? Então, os produtores estão vendo aí que tem um bom custo-benefício a criação de caprinos e ovinos no país, né? O ano passado, o rebanho de caprinos era de 8,2 milhões de cabeças de, de caprinos e o rebanho ovino era cerca de 13,2 milhões de cabeças de ovinos. Então, o mercado se tornou propício nos últimos anos. Com isso, o aumento das propriedades que criam ovinos e caprinos aumentou. Então, exige mais uma tecnificação, um acompanhamento de um nutricionista, de um médico veterinário, para que a produção de ovino caprino continue a crescer no Brasil, né? A gente vê que o volume de abates inspecionados de produção formal decaiu. Esse gráfico ele está meio defasado, mas a gente pode ver que teve um aumento nos anos de 2009 e 2010 muito grande, foi os anos que mais tiveram abates inspecionados e a produção formal. Isso quer dizer que os animais abatidos nesse ano eram os que tinham acompanhamento técnico, que vinham de uma propriedade dedicada à criação, que tinha todos os seus documentos e a tecnificação, tudo certinho, para ficar de acordo com a exigência do frigorífico. E com o passar dos anos 2011, 2012, 2013, isso foi decaindo. E isso é ruim, porque a quantidade de caprinos e ovinos no ano de 2009 que foi exportada foi somente 8 mil toneladas. E é 1% da produção nacional. Isso quer dizer que a criação de caprino, principalmente caprino, é muito grande, porém não se tem uma inspeção tão rígida em cima dessa criação. Então, há um grande número de abates em abatedouros não certificados ou criadores que simplesmente abatem nas suas propriedades e vendem, e isso pode gerar alguns problemas, né, para a saúde pública. A gente tem aqui, ó, no ano de 2019, foi feito um estudo da Embrapa, e eles cadastraram todos os abatedouros do Brasil, né, com, com referência ao abate de caprino e ovino. E em algumas regiões a gente pode ver que o número de abatedouros não identificados é muito maior do que os abatedouros de serviços de inspeção federal. Isso é o órgão que é responsável, né, pela vigilância e fiscalização dos abatedouros, que é o CIF. Então, por exemplo, no Sul, no Sudeste e no Nordeste, o número de abates em frigoríficos não identificados foi muito superior aos que, que estão certificados pelo CIF, né, que são fiscalizados pelo CIF.
A região centro-oeste foi a que mais deu exemplo, né, onde os produtores têm muito mais cautela na criação, muito mais tecnificação, por isso que o CIF lá, o número de abatedouros inspecionados pelo CIF é muito maior do que nos outros estados, que não tem tanta fiscalização ou não é de interesse do produtor se regular aí ao órgão. Aí a gente tem as raças ovinas destinadas a cortes, né? Apesar do ovino ter, o pessoal tem em mente que é mais para produção de lã, existem as raças que conseguem depositar bastante carne e ser interessante a sua criação destinada ao corte, né? Que é o Ile de France, o Suffolk, o Texel, o Hampshire e o Doppler. Assim como as raças caprinas, né, que muita gente pensa que o caprino é só couro, ele tem as raças aí que podem ser destinadas ao abate, que depositam muita carne, mas vale lembrar que exige a tecnificação, a melhoramento genético para que isso seja rentável para o produtor. Então, a gente tem como exemplo a Boer e a Savana, né, que como raças destinadas ao corte no ramo da caprinocultura. A carcaça, né? A carcaça, ela é o elemento mais importante do animal, porque nela está contida a porção comestível, né? Então, em virtude disso, devem ser comparadas suas características para que seja, então, possível detectar as diferenças existentes entre os animais, identificando aqueles que produzem melhores carcaças. Então, vai ser uma seleção. Então, assim se deve buscar os animais que apresentam carcaças com boa deposição de tecidos comestíveis, o que então vai beneficiar os setores de comercialização. Um fator também que é chave no sistema de produção é a obtenção de carcaças magras com pesos e idades de abate, né, que estejam ideais. Então, com o passar dos anos, cada vez mais os consumidores buscam produtos mais saudáveis na sua alimentação e preferem, então, carcaças magras. E na maioria dos grandes supermercados, até os menores açougues, o excesso de gordura é o fator que mais afeta a comercialização da carne, porque o aumento do peso da carcaça pode levar o rendimento, mas, no entanto, com os alto teor de grau de gordura, vai também fazer com que elas tenham uma baixa na porcentagem de componentes não constituintes da carcaça, então o valor nutricional pode diminuir. Também é importante falar que a determinação de um peso de abate ideal para a obtenção de aperfeiçoar, então, na sua produção. Desta forma, então, o rendimento de carcaça vai ser com base no peso do corpo vazio, que é um importante parâmetro de avaliação do animal com potencial para a produção de carne. Um aspecto bem importante hoje em dia, para melhorar a carcaça, né, que é o que sempre está procurando, também deve ser acompanhado a nutrição do animal, que também deve ser balanceada, né, para aquilo, a sanidade, o manejo no local também deve ser, e a genética, que também vai ser uma seleção dos melhores animais para um bom rendimento. Pode passar. Aqui a gente tem os cortes comerciais, né? Que são o pescoço, a paleta, o serrote, as costelas, o lombo e o pernil, né? Os cortes comerciais estão representados
por esses componentes e eles podem ser agrupados de acordo com sua região anatômica. O corte de primeira, que são a perna e o lombo. O de segunda é a paleta, e o de terceira as costelas e o pescoço. Aqui a gente tem demonstrando quais são, na parte de questão dos ovinos, e quais são a maioria do que seriam então as suas finalidades, para que então os comerciantes, os consumidores procuram determinadas partes, o que vai depender então de gosto de cada consumidor, para o que ele vai utilizar e qual a finalidade da produção da carne. Pode passar. Aqui também uma demonstração de fotos reais da produção de cortes de carne, eles separados em pernil, costela, pescoço, e uma demonstração do corte também da caprino, que seria a paleta, o pernil, né, parecido com o do ovino também, o que vai determinar quais cortes vão ser mais comercializados ou não, e qual a finalidade dele também depende do consumidor. Qual será, então, a procura maior? Depende de região, do consumidor, então não tem como falar assim. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros que vão avaliar, né, a qualidade da carcaça, se ela tem de melhor qualidade ou de menor qualidade. O sexo é um fator que ultimamente tem sido incluído nessas avaliações, tendo em vista as diferenças não só do rendimento da carne, mas também da qualidade da carne que vai ser produzida. A maturidade da carcaça do ovino, ela vai ser definida pela observação, principalmente do animal, estrutura óssea, seus dentes, a coloração da carne. Independente da espécie ou do sexo, né, que vai ser comercializada a carne, que vai ser consumida a carne, à medida que a idade aumenta, a maturidade do animal que vai ser abatido também aumenta, vai haver um maior rendimento da carcaça. A fêmea desses animais normalmente já apresenta carcaças mais maduras. Os machos castrados, uma carcaça intermediária, e os machos inteiros, uma carcaça em condições mais tardias. Outros dois parâmetros são a conformação e o acabamento do animal. A conformação, ela é expressada pelo desenvolvimento da massa muscular, né? Ele é um parâmetro obtido pela observação dos músculos e como eles se desenvolveram. O acabamento, ele se refere a uma avaliação visual também, de observação da quantidade e distribuição da gordura na carcaça. Visto assim que a gordura na carcaça, ela tem que ser uma quantidade ideal. Se ela em excesso, desvaloriza a carcaça, desvaloriza a carne em sabor, em textura e visualmente, principalmente, né? Uma carne muito gordurosa não chama a atenção dos consumidores. E também a gordura em falta, né? Quando a carne é muito magra, não chama a atenção dos consumidores porque a gordura ela traz certo sabor. Porém, ela tem que ser uma quantidade ideal para chamar a atenção do consumidor e obter uma boa venda e elevar aí a qualidade desse produto, dessa carne. Pode passar. A qualidade da carne, ela é o resultado desses 4 tópicos, né? Suculência, textura, maciez e aparência. A suculência, ela é o que todo consumidor valoriza, né? A carne saborosa, juntamente com a textura, né? Ao comer, a maciez e a aparência, um ligado ao outro. O grau de qualidade da carne vai ser avaliado com base nesses tópicos, para ter uma aceitação, né, no mercado, uma aceitação do produto
e atingir o objetivo que é a venda e essa qualidade mesmo de sabor, de atingir o mercado, conquistar o mercado. Um ponto que vai interferir diretamente nos 4 tópicos anteriores é o pH da carne. O pH da carne, ele constitui fatores mais importantes na transformação do músculo em carne, sendo decisivo sobre a qualidade da carne fresca ou também de produtos derivados, embutidos, entre outros. Fatores como o estresse antes do abate, como durante o transporte, maus tratos, tempo de jejum, influenciam diretamente em condições do músculo armazenar o glicogênio. Esse glicogênio, ele resulta em um pH mais elevado desse músculo. O pH final, após todo esse processo de abate, ele normalmente é medido após 24 horas pós-mortem, né? Após 24 horas que o animal foi morto. E é um fator que vai exercer influência direta, como, por exemplo, na capacidade da carne reter água. Ou dela perder o peso na hora de cozinhar, né? Na hora da cocção, na força do cisalhamento, que é a força que faz ao corte. Se perde água, se essa carne ela não está retendo a quantidade de água suficiente, ela não é uma carne macia, não é uma carne suculenta, saborosa, e perde em questões de cor e aroma. Visto que é importante a carne conter a água ali que está na composição dela e não se perder toda, senão ela vai se tornar a carne dura e desidratada. Então, se houver um grande declínio desse pH normal do músculo, quando ele é transformado em carne, a qualidade da carne pode ser prejudicada e pode resultar em anomalias e a carne se tornar do tipo PSE ou DFD. Agora nós vamos falar dos fatores que influenciam a qualidade e o rendimento da carne. Primeiro é o manejo pré-abate, tudo o que acontece nas últimas 24 horas de vida do animal. É um processo complexo onde o animal se vê em situações que ele não estava acostumado antes, como o transporte, como a sala de espera, é necessário o jejum, então é um processo muito estressante. E influencia diretamente na qualidade e na quantidade do produto final, que é a carne. É uma etapa que envolve uma série de atividades, né, de preparações, de manejo, como tempo de jejum, embarque, transporte, desembarque, alojamento nas baias do frigorífico, período de descanso, o atordoamento e o próprio abate. Se essas atividades elas não forem bem realizadas, pode ocorrer até mesmo a perda de toda a carcaça, visto que, por exemplo, no transporte, esses animais eles podem se machucar e ter que ser descartados. Continuando falando do transporte, né, que ele é uma das fases onde mais ocorrem as perdas, é necessária a realização de uma avaliação dos fatores que têm influência sobre a redução dessas perdas, né? O que tá sendo feito? Como o transporte pode ser melhorado? E o bem-estar dos animais durante esse transporte, ele deve ser avaliado sempre em busca de melhoras, né? Deve ser avaliado parâmetros fisiológicos, comportamento, medidas de qualidade da carcaça, analisar qual o melhor, né, transporte. E, além disso, a gente deve levar em consideração que o bem-estar desses animais, eles são determinante para o resultado desse produto. O estresse durante todo esse período pré-abate, ele ameaça, né, todo o trabalho do produtor de meses, ano. Ele
pode ser um estímulo externo ou até interno que vai atingir o sistema nervoso do animal, especificamente o hipotálamo. Chegando no hipotálamo, esse estímulo de estresse, ele vai liberar o hormônio liberador da corticotropina. Essa corticotropina ela vai ser transportada até a hipófise e estimular a síntese de adrenocorticotropina. E essa vai liberar o cortisol, né, o famoso hormônio do estresse. E o funcionamento desse eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal, vai fazer com que os animais tenham a secreção de hormônios, vários hormônios, como as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que são responsáveis por uma reação, uma resposta, né, fisiológica de alarme, conhecida como síndrome de emergência. O organismo do animal ele fica ali preparado para algo que está acontecendo. Essa sequência de eventos fisiológicos altera a respiração, né, do animal, a frequência respiratória e a cardíaca. E aí toda essa cascata pode afetar o crescimento do animal, a produção normal dele. Se ele já, no caso, nós estamos falando de abate, vai afetar a qualidade da carne, a cor da carne, o sabor, a retenção de água, o pH da carne, que influencia em todos os outros pontos, e aí coloca em jogo os lucros da propriedade, os lucros do proprietário, que teve meses ou até ano de trabalho. Esse estresse também pode ser provocado não só pelas condições de bem-estar, de transporte, pelo manejo, mas também pelas variáveis climáticas, locais muito quentes para raças que não se adaptam bem, ou locais muito frios para raças que são de local quente. E provocar também esse estresse que também pode gerar perca, né, na produção. E por último, o atordoamento é um momento decisivo, onde ocorre a insensibilidade dos animais que vão ser batidos. É uma exigência legal em muitos países. Ovinos normalmente são sensibilizados através de concussão cerebral, com pistola de dardo cativo, pistola de dardo de percussão não penetrante, e em muitos abatedouros, principalmente brasileiros, através de um forte impacto na região superficial do crânio, feito por uma marreta que vai causar essa insensibilização. Pode ser também por eletronarcose ou anestesia com dióxido de carbono. A insensibilização elétrica ela deve ser feita cuidadosamente pelos efeitos que tem sobre o produto final. Ela é feita em 3 etapas. A primeira, quando ocorre a corrente elétrica aplicada, né, ocorre uma contração violenta nos músculos e a respiração é suspensa. A segunda etapa, 10 minutos depois, os músculos vão relaxar e permanecer flácidos. E a terceira etapa, de 45 a 60 segundos, o animal movimenta as pernas e a respiração recomeça. Alguns estudos avaliam que os diferentes tipos de atordoamento, né, com gás, elétrico ou não atordoado, eles influenciam diretamente no pH da carne encontrado 24 horas após a morte desse animal, né, após esse animal ser abatido. Por exemplo, o atordoamento com gás, observa-se uma desvantagem, porque ele não tem a mesma sensibilidade em todos os animais, ele varia de animal para animal. E isso pode fazer com que a carne seja de menor qualidade. E aí, esses sistemas de atordoamento, eles podem acelerar o processo de maturação da carne e mudar alguns parâmetros na qualidade, como cor e perda de água. Pode ser também, por exemplo, quando é utilizado o dardo, uma fonte de infecção e contaminação, que pode disseminar doenças neurológicas que vão atingir o sistema nervoso central e aí se espalhar por órgãos e tecidos, podendo contaminar todo ali o lote com essas doenças e ter que descartar ou até causar um dano à população que vai consumir essa carne.
Bom, por último, a rastreabilidade. A rastreabilidade ela surgiu no Brasil devido às fortes pressões, né, da União Europeia na parte da bovinocultura, em meados de 2002, 2003, quando a vaca louca era muito temida, né, por se espalhar pelo mundo, ser uma doença cosmopolita, né? E ela é inevitável, né, no Brasil, a rastreabilidade, pois o Brasil possui vários problemas nas questões de abates, né, pois tem os abates clandestinos, tem os abates nos abatedouros não identificados e linhas de produção, problemas nas linhas de produções, falta de tecnificação na linha de produção, pessoal capacitado, né? E a rastreabilidade tem uma função de determinar, né, onde foi a área de contaminação ou aonde surgiu determinada doença e fornecer informações para os consumidores e para os órgãos responsáveis pela fiscalização. Então, para implantar um sistema de rastreabilidade, são necessários vários dispositivos, né? Um dispositivo de identificação individual para um animal, um registro, né, de atividades, o que acontece em cada etapa da fazenda, da produção, no abatedouro também, uma base de dados, né? A gente está recebendo insumo de tal fornecedor, o fornecedor está produzindo o seu alimento de tal maneira, o manejo, como o manejo está sendo feito. Isso tudo é anotado, né? E fica nos registros de atividade. E precisa também de um sistema de validação de atividades, né? Que vai avaliar se está sendo correto, se está sendo feito de maneira correta ou as produções, e também certificantes de que nenhuma etapa está sendo feita de forma errônea, né? E quando ela é efetiva, quando a rastreabilidade é efetiva, quando todos esses 6 elementos aí estão interligados, né, entre si, quando todos funcionam. Porque caso haja algum problema com algum produto ou um surto de alguma doença, se todos esses procedimentos foram feitos de maneira correta, se tem tudo anotado, se teve um cuidado, uma cautela na produção, a empresa responsável, o abatedouro no caso, né, ou o órgão fiscalizador consegue chegar ao ponto inicial do foco de infecção ou chegar na empresa e ver o que está sendo feito de errado, que o produto deles não está chegando de maneira satisfatória na mesa do cliente, né? Então, esse é o grande ponto da rastreabilidade, né? Manter segura a população e, caso haja alguma intercorrência, o órgão fiscalizador ou o órgão distribuidor consegue chegar ao ponto onde houve uma falha ou houve um foco de infecção ali esporádico e conseguir controlar esse foco ou consertar, né? Dar dicas de como essa linha de produção pode melhorar e não vir a cometer o mesmo erro, fornecendo assim, um produto de qualidade para a população. E o nosso trabalho é isso. Muito obrigado pela atenção.